Assim, sem mais delongas, dou início à consulta pública da concessão parcial da Praça das Artes. Muito obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Amanda, eu trabalho aqui na Secretaria de Cultura e Turismo. A gente vai iniciar os trabalhos dessa audiência pública. Presidindo esse trabalho, nós temos o Jean, nosso secretário, eu como secretária executiva, e o Charles aqui da Fundação Getúlio Vargas, como equipe técnica da FGV, que está prestando esse trabalho aqui conosco. Eu gostaria de fazer a leitura inicial aqui do regulamento da audiência, só para ficar um pouco mais claro quais são os critérios de participação aqui hoje, tá? Então, Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo Barueri, Regulamento da Audiência Pública 001/2023. Objeto. Este regulamento define o procedimento adotado para a realização de audiência pública, tendo como objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas de edital, contrato, anexos e apêndices relativos ao projeto de concessão de uso parcial do Complexo Cultural Praça das Artes, incluindo a exploração do Teatro Barueri e de áreas localizadas no complexo projeto. 2. Data e horário. A sessão pública da audiência pública será realizada no dia 23 de junho de 2023, sexta-feira, de forma presencial, com início às 9 horas e término previsto para as 12 horas, impreterivelmente, podendo ser encerrada antes deste horário, caso vencida todas as etapas estabelecidas no item 6 deste regulamento. 3. Local: Teatro Barueri, localizado no Complexo Cultural Praça das Artes, endereço Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardins dos Camargos, Barueri, São Paulo. Disponibilização dos documentos. A documentação completa relativa ao objeto da audiência pública foi disponibilizada desde 26 de maio de 2023 no sítio eletrônico do município de Barueri. O link https:/portal.barueri.sp.gov.br/secretarias/secretaria de Cultura Turismo /projeto Praça das Artes. 5. Sessão pública. A audiência pública aberta a qualquer interessado será conduzida pelo presidente da mesa diretora, o qual poderá dar início, suspender, encerrar, prorrogar, conceder e cessar a palavra, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e procedimentos adotados na audiência pública, além de determinar a retirada de pessoas que perturbem a realização dessa sessão pública. A mesa diretora será composta por um presidente e pelo menos um secretário executivo, ambos representantes do poder concedente, Prefeitura Municipal de Barueri, e contará com representantes e consultores técnicos responsáveis pelos estudos que deram origem ao projeto, os quais poderão ser convidados a participar da exposição técnica. Os interessados em apresentar questionamentos por escrito ou se inscrever para manifestações orais deverão fazê-lo no momento e período designado para o credenciamento por meio do preenchimento do requerimento anexo a este regulamento e disponível fisicamente no local da audiência pública. 6. Etapas da audiência pública. A audiência pública será realizada em 7 etapas. A. Credenciamento para participação na audiência pública. B. Abertura da audiência pública. C. Exposição técnica dos estudos. D. Pausa para recolher as manifestações. E. Manifestação oral dos participantes. F. Leitura das manifestações escritas. G. Encerramento da audiência pública. A. O credenciamento para participação na audiência pública. O credenciamento dos participantes da audiência pública deverá ser realizado presencialmente no local e dia da realização da sessão pública, no período das 9 até 10 horas. Todos os participantes autorizam a utilização e a divulgação das gravações audiovisuais, imagens, depoimentos, exposições, solicitações e sugestões, bem como dos demais materiais apresentados durante a audiência pública. A Prefeitura de Barueri manterá registro de acesso à audiência pública presencial para fins de registro. B. Abertura da audiência pública. A audiência pública terá início com a composição da mesa diretora e, após sua formação, será declarada a abertura da audiência pública com o pronunciamento do presidente da mesa diretora. C. Exposição técnica dos estudos. A apresentação do projeto será realizada com material audiovisual de forma objetiva e de fácil entendimento. A critério do presidente da mesa diretora, a exposição técnica do projeto poderá ser realizada por representantes responsáveis pelos estudos técnicos deste projeto. D. Pausa para recolher as manifestações. Finalizada a exposição técnica, o presidente da mesa determinará uma pausa para serem recolhidos os eventuais questionamentos por escrito e pedidos de manifestação oral na audiência pública. Os questionamentos, sugestões e contribuições poderão ser respondidas durante a sessão da audiência pública ou posteriormente, juntamente com as perguntas recebidas no período de consulta pública. Os questionamentos e contribuições que não versarem sobre o objeto dessa audiência pública não serão consideradas. E. Manifestação oral dos participantes.
Após a conclusão da exposição técnica dos estudos, os interessados que solicitaram o direito de uso da palavra poderão se manifestar conforme este regulamento. O uso da palavra será concedido a todos os presentes requerentes prazo máximo de 2 minutos, respeitado a ordem de chegada dos pedidos junto à mesa. Não serão permitidos apartes ou refutações orais, assim como a mesa diretora poderá cassar a palavra de quem fizer uso indevido da oportunidade de fala. A critério da mesa diretora, poderão ser apresentadas as respostas aos questionamentos formulados durante o evento, tanto por escrito quanto orais, respeitando a duração prevista da audiência. Todos os depoimentos e exposições serão registrados pelo município de Barueri por meio eletrônico, gravações audiovisuais, para preservar a integridade dos conteúdos e assim garantir o máximo aproveitamento a que se destina a audiência pública. F. Leitura das manifestações escritas. Finalizada a exposição técnica, o presidente da mesa procederá à leitura das manifestações escritas apresentadas na etapa de credenciamento, as quais devem ser formuladas no idioma português de forma concisa, objetiva e devidamente identificadas. As manifestações escritas pertinentes ao projeto serão, se possível, lidas e respondidas durante a audiência pública. Caso o número de contribuições não permita a leitura e manifestações sobre todas durante o período desta audiência pública, as manifestações e respectivas respostas serão disponibilizadas na página eletrônica do município de Barueri, no portal .barueri.sp.gov.br/secretarias/Secretaria Cultura Turismo /Projeto Praça das Artes. Após o encerramento da etapa de credenciamento, prevista no item deste regulamento, não serão recebidas contribuições por escrito. Encerramento da audiência pública. O encerramento da audiência será feito pelo presidente da mesa, lavrando-se a ata de encerramento do evento, onde será anexado o registro dos presentes e anotado o prazo para a elaboração do relatório final da audiência pública. Barueri, 20 de junho de 2023, Secretaria de Cultura e Turismo. Bom, pessoal, eu comecei a leitura aqui do regulamento, só para a gente ter ideia de como que esse trabalho vai ser realizado na data de hoje, e para que a gente compreenda que, inicialmente, vai ser realizada a apresentação aqui junto com o nosso secretário de Cultura, Jean Gaspar, complementada aqui pelo nosso técnico da FGV, né, o Charles, que é o coordenador desse projeto, mas para entender que ele tem um ritual e que a gente precisa cumprir esse rito. Então, a ideia é que as pessoas que forem chegando, tenham se credenciado lá na entrada, né? A gente vai iniciar, já iniciou a audiência pública, vai ser feita aqui a apresentação, a gente vai ter uma pausa para organizar essas manifestações. Espera aí que o Zedu está pedindo para me posicionar melhor aqui, acho que está ruim. Melhorou, Zedu? Obrigada. Estou fora do foco, nada como ser bem dirigida, né? Para acolher, então, organizar a manifestação oral dos participantes e a leitura das manifestações escritas e depois a gente caminha para o encerramento da audiência pública. É importante entender que a consulta pública e essa audiência pública são instrumentos importantes de participação da sociedade civil em processos como esse que a gente está trabalhando na Secretaria de Cultura e Turismo, tá? Gisele, pode passar o próximo? Isso. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra aqui para o nosso secretário Jean Gaspar para iniciar a apresentação. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Amanda, por esclarecer o rito, né, o caminho que nós vamos seguir hoje da audiência pública. Então, dou por iniciado os trabalhos e dizer que o objetivo hoje aqui é tratar da concessão de uso parcial do Complexo Cultural Praça das Artes de Barueri. Então eu vou um pouquinho à frente, agradecer a Amanda, o Charles aqui, representando a equipe da FGV, que também vai explanar a parte um pouco mais técnica, e eu vou tratar um pouquinho dos conceitos gerais daquilo que foi pensado sobre esse conceito de concessão de uso parcial do Complexo Cultural Praça das Artes. Pode mudar o slide, por favor? Para chegarmos a esse processo, esse estudo técnico, foi contratada a FGV, né, conforme eu falei, da qual o Charles está aqui representando toda a equipe técnica. Foi um estudo minucioso, né, Charles? Mais ou menos 1 ano e meio, por volta de 1 ano e meio. Por volta de 1 ano e meio, onde tivemos, enfim, muitos encontros entre o FGV
e a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo para entendermos, né, o funcionamento, as possibilidades e potencialidades da Praça das Artes, tanto para o órgão que será o concessionária, tanto para preservar, né, também a municipalidade, né? Então, é o que vocês verão agora, que foi tirado desse estudo. Lembrando também que a FGV buscou também, encontrou vários outros players do mercado cultural que tiveram audiências, conversas, reuniões, troca de ideias, feedbacks, para poder construir esse estudo de concessão, estudo técnico. Bom, concessão parcial, enfim, a concessionária que aqui entrar, que vencer aí a licitação, ela terá principalmente, né, como objeto, né, a manutenção a manutenção do complexo cultural Praça das Artes. Então, tanto a parte de zeladoria, manutenção, que mais, Charles? Deixa eu lembrar aqui. Zeladoria, manutenção, limpeza, segurança, ou seja, ficarão a cargo, né, da concessionária. Né? E como ela fará isso? Ela fará isso explorando o que nós temos, a parte comercial aqui da Praça das Artes, que será, né, o teatro, o A e B, chamado de A e B, né, no mercado, que é a parte de alimentação e bebidas, o estacionamento e a realização de eventos. Então, a proposta é que a concessionária, por meio da exploração desses espaços, com a receita que ela vai obter desses espaços, ela faça a manutenção de todo o complexo, manutenção, zeladoria, segurança, limpeza, enfim, a parte aqui, toda a estrutura do teatro, a parte das várias técnicas, rudimento, iluminação cênica, ela faça a manutenção periódica de todo o complexo. É um modelo de negócio inovador, principalmente quando a gente fala da questão cultural e artística, do espaço cultural e artístico, que vai precisar ter uma sinergia entre o público e o privado. Então, qual seria essa sinergia? Enquanto o público, né, ou seja, a prefeitura, irá manter aqui dentro todos os cursos ofertados, gratuitos, todo o acesso à arte e à cultura que nós já fazemos, né, que será mantido ainda pela prefeitura, também vai ter que ter uma sinergia, porque terá um trabalho junto com o privado, né, explorando os outros espaços. E esse privado irá fazer o quê? Toda a manutenção. Então, nós vamos ter que ter um trabalho, uma governança, né, um trabalho de governança entre o órgão público e o privado para que haja o bom funcionamento do espaço. Seguindo aqui o compartilhamento das áreas, conforme eu citei, né, que vai ter que haver por causa dessa sinergia, uso compartilhado do complexo, só reforçando que as atividades culturais ofertadas, que nós já fazemos, que nós já conquistamos, né, que a gente já vem fazendo desde 2017, e a partir de outubro de 2022, do ano passado, que nós inauguramos a Praça das Artes, nós já ofertamos aqui, continuará gratuito, não será mexido. E aqui também está claro, né, os espaços onde ocorrem os cursos e aulas de formação cultural e artísticas continuarão gratuitos e serão de uso exclusivo da prefeitura. Então, os espaços, né, hoje utilizados, que a prefeitura já utiliza, será de uso exclusivo da prefeitura, exceto, só relembrando o quê? Teatro,
praça de alimentação e bebidas, estacionamento e a realização de alguns eventos. Pode ir para o próximo. Como algumas obrigações da concessionária, ela deverá apresentar para a prefeitura, no certame, durante o certame, um plano de operação, da qual terá que conter pelo menos os seguintes itens. O item 1, plano de operação da edificação, né? Ou seja, terá que prever como ela vai fazer a operação do teatro, dos cafés, que nem tem o café do teatro, tem a previsão de um café no mezanino, tem a previsão de uma praça de alimentação na área externa. Então, como será esse plano, como ela vai operar? Então, ela vai ter que apresentar para a prefeitura, vai ter uma avaliação, né, se nós aprovamos ou não esse plano para dar encaminhamento ao certame. O item 2 também é um plano de limpeza e zeladoria do complexo cultural. Então, ou seja, como que ela vai cuidar da parte de higienização, toda a parte da limpeza, por exemplo, aqui no teatro, cuidar aqui das poltronas, do carpete, enfim, de todos os banheiros, enfim, toda a área, né, destinada ao uso da população, como que ela vai fazer essa zeladoria e limpeza. Pode ir para o próximo. Um plano de manutenção, ou seja, um plano de manutenção. Como que ela vai preservar o prédio, né? Ou seja, tanto na parte plano de manutenção, tanto na parte preventiva quanto corretiva. Como que essa concessionária vai cuidar, por exemplo, da parte elétrica, na questão corretiva? Como que ela vai fazer isso? Ela vai ter que apresentar um plano para nós, porque é importante, porque quanto mais, principalmente na questão corretiva de uma operação, é importante porque também mantém o prédio cada vez mais novo, mais qualificado, com mais qualidade para a utilização dos munícipes. Então vai aqui, desde do ar-condicionado, dos elevadores, enfim, como ele vai fazer? Corretiva e preventiva. Vai ter que apresentar um plano que seja aprovado pela nossa comissão de avaliação. Também um plano de segurança patrimonial, tanto monitorado como presencial. Os acessos da Praça das Artes aqui, eles serão responsáveis pelos acessos, enfim, como lá do estacionamento, o acesso aqui da frente, toda a parte de circulação, né, que nós estamos falando de 23 mil metros quadrados, vão ter que apresentar um plano de segurança para que os munícipes, quem venha participar dos eventos, se sintam seguros aqui dentro. Qual o próximo? Plano de emergência contra incêndios, né? Hoje os bombeiros, e com toda razão, hoje tem um cuidado muito grande com isso, né? E então tem que ser apresentado também esse plano contra incêndio, e até eles serão responsáveis pela renovação do AVCB, que tem que ser feito todo ano, né? Então todo ano, né, vai ter que ter essa inspeção dos bombeiros, esse cuidado para que o prédio mantenha-se sempre atualizado e dentro da legislação que é necessária. E também eles terão que apresentar um plano de gestão de pessoas. Vai ter uma equipe de limpeza, vai ter uma equipe de zeladoria, vai ter uma equipe de manutenção. Como é que eles vão trabalhar? Como é que essa equipe irá trabalhar aqui dentro? Então, eles vão ter que apresentar, né, para nós um plano de gestão. Não é que, vou colocar a pessoa aqui, não.
plano de gestão, tá? Como vai funcionar? Como que as equipes... Isso entra um pouco na governança também, que eu acho que tá logo abaixo, né? Gestão e governança. Isso funciona meio que em conjunto, né? Como é que essas equipes se comunicam? Né? Porque enquanto um está limpando, o outro vai dar acesso às pessoas, né? Um exemplo aqui bem simples, mas, ou seja, vai ter que ser apresentado tanto um plano de gestão dessas pessoas, quanto um plano também de governança para que o funcionamento das equipes, em conjunto, inclusive, com a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, que vai estar trabalhando aqui dentro. Então, vai ter equipes, né, diferentes, de diferentes gestões, trabalhando em conjunto. Então, para tudo isso, eles vão ter que apresentar um plano que será devidamente aprovado pela Secretaria. Pode ir para o próximo? Dando sequência, bom, do que se trata, né? Eu dei essa geral do que é a ideia da concessão, de como vai funcionar. Resumindo o que eu falei, né, para vocês, que a concessionária vai fazer exploração comercial, né, dos espaços teatro, praça de alimentação, estacionamento e eventos. E com essa receita, eles recebendo essa receita, eles vão ter um custo para a manutenção do complexo. Em resumo, seria isso. Bom, e o que é a Praça das Artes? A Praça das Artes é um projeto arquitetônico do nosso querido, né, Rui Otaki, que, né, só do nome dele, ele já é um prédio que se torna uma obra de arte, né, só olhar para a arquitetura dele. É um espaço de mais de 23 mil metros quadrados, distribuído em 5 pavimentos. O teatro, um teatro de 953 lugares. Nós temos um espaço que é o palco aberto, né, para mostra, performance e etc. Temos as salas para as aulas de arte, que faz parte do programa Educação pela Arte, que iniciamos em 2017, que são as salas de dança, as salas de teatro, as salas de música, os espaços para artes plásticas e artes visuais e os espaços para aula de circo, que tudo isso ficará na mão, inclusive, só reforçando, da Prefeitura Municipal de Barueri. Aí nós temos aqui também na praça os espaços para restaurante, café, loja, espaço para leitura, livraria. E também, quando eu falei lá atrás da governança, do plano de recursos humanos, é importante frisar que a gente também, a Secretaria de Cultura e Turismo, ela está e ficará alocada aqui no prédio da Praça das Artes. Então, ou seja, a Secretaria vai estar em contato praticamente direto com a concessionária, que também estará aqui dentro. Pode ir para o próximo? Então, esse em resumo, o que é a Praça das Artes, né? E quais os benefícios, né, que trará essa concessão? Bom, ampliar os serviços que já são promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo. Nós teremos a possibilidade de ampliar esses serviços, porque também nós estaremos, pelo lado do orçamentário, diminuindo o custo de manutenção, de pessoas e etc. Então, a gente vai poder ofertar mais cursos, mais aulas, além do que já são oferecidos hoje. A sinergia, né, entre o poder público e o conhecimento, o network, ou seja, o que nós queremos? Que esse ente privado, essa concessionária
que virá para cá, né, ela traga um know-how, ela traga um conhecimento do mercado, né, para que possa o quê? Agregar e somar um trabalho que a Prefeitura de Barueri, a Secretaria de Cultura de Barueri já faz, já executa, mas que pode ser ampliado ainda mais com um ente que também está aí no mercado, está em outros estados, enfim, ou talvez até fora do país. E aumentar também o potencial atrativo da praça aqui com, enfim, novos eventos que serão criados pelo ente concessionário. Próximo. Também, conforme eu já estou falando um pouquinho aqui, a economia dos recursos públicos, né, quando, né, passa para um terceirizado, eles vão ter uma receita, e com essa receita eles vão manter, né, a manutenção, a Secretaria de Cultura acaba não dispondo do seu orçamento para esse trabalho, ou seja, com esse recurso a gente vai poder continuar investindo em políticas públicas de acesso à arte e à cultura. Transferir ao privado os custos com manutenção predial, limpeza, segurança e zeladoria, isso eu já falei bastante. Gerar mais empregos diretos e indiretos com o advento de novos atrativos e melhorias. E o recurso da outorga, que aí sobre essa questão de outorga, aí a parte jurídica vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas que a outorga, ou seja, a outorga é o valor de entrada que a concessionária vai ofertar para a prefeitura para ela poder participar da licitação. Vai ser direcionado para o Fundo Municipal de Cultura de Barueri. Tá? Próximo. Infraestrutura. A infraestrutura. A futura concessionária será responsável pela gestão dos espaços a ela atribuídos, assim como pela manutenção da infraestrutura, zeladoria e segurança do complexo cultural da Praça das Artes. A remuneração da concessionária virá das receitas de exploração econômica dos seguintes espaços: teatro para espetáculos comerciais, estacionamento, espaços destinados a alimentos e bebidas, espaços comerciais, restaurante, cafeteria, livraria, loja, bar e também de publicidade. Então esse é o conceito da concessão. Próximo. Bom, uma das diretrizes gerais que terá que acontecer, né, entre essa sinergia que eu venho falando entre o poder público e o ente concessionário, um deles é respeitar os horários já estabelecidos pela Secretaria de Cultura e Turismo de utilização do complexo, né? Então, por isso que eu venho falando da questão da sinergia e do encontro aí de dois órgãos diferentes, mas que vão ter que se adaptar. Por exemplo, o calendário de eventos da Secretaria de Cultura e Turismo, eventos que já ocorrem aqui, serão o quê? Mantidos, né? E do qual também a concessionária deverá estabelecer os seus horários de atividades junto com a nossa administração. É claro que a concessionária ela terá, né, a sua programação, sempre tratando em conjunto com a Secretaria de Cultura aqui de Barueri. E respeitando também já o horário que a gente abre, né, o funcionamento da Secretaria, os nossos cursos. A gente tem cursos aqui que começa já 8, 9 horas. 9 horas, né? E tem curso que termina 10 da noite. Então, tudo isso será mantido já previsto em edital. Pode ficar no outro, que tem um item ali, aqui, ó.
Também a concessionária vai reservar 100 ônus para a Prefeitura de Barueri, datas anuais para a realização de eventos aqui no teatro, né, para o uso do município. Então nós teremos algumas datas, pode ir para o próximo, que será repassado 100 ônus para o município. Só reafirmando, as nossas oficinas, cursos livres, os núcleos continuarão gratuitos, ofertados gratuitos para a população, sob a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo. Sob a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo. A concessionária não terá nenhuma ingerência sobre esses cursos, a não ser se for para ajudar a gente. Se for para melhorar, né, Amanda? Senão, não precisa nem falar que a gente dá conta disso. Muito bem. A programação, a nossa programação cultural, como eu já disse anteriormente, também será mantida, e a proposta, é claro, que eles possam agregar valores nessa programação cultural que é gratuita, gera acesso cultural aos nossos, gerando acesso cultural aos nossos munícipes. O calendário de eventos da Secretaria de Cultura e Turismo será mantido. Claro, a proposta com a concessionária, a gente mantém os nossos eventos, né? A gente tem, não sei, talvez uma média de um evento por mês, mais ou menos, Amanda, 2, né? A proposta é que a concessionária possa trazer mais eventos para cá, para, claro, gerar mais acesso, mais movimento. É esse nosso intuito aqui. Próximo. Bom, aqui é um rider técnico do teatro, da qual a concessionária vai administrar, vai estar à frente, né? Essa é uma parte importante da concessão. E também terá que fazer a manutenção de todo esse rider técnico, né? Então, o teatro, como eu já disse, são para 953 lugares, com 20 PCD. A área total do teatro aqui dá 2.617 metros quadrados. A área total do palco são 485 metros quadrados. A área útil do palco são 292 metros quadrados. A boca de cena tem 17,7 metros por 16,5 metros. A parte de camarins, né, que fica aqui onde eu estou ali, do lado direito, tem 266,25 metros quadrados. E o nosso urdimento, né, que é toda a parte que fica lá em cima, né, que suporta a ferragem, que suporta toda a mecânica, a técnica, etc. do teatro, tem 9,5 metros. E nós temos aqui no teatro, né, um fosso, onde eu estou aqui em cima dele, inclusive, né, pode abrir, tem um fosso para orquestra. Nós temos a luminotécnica, né, do teatro. Nós temos a iluminação técnica, toda a parte de sonorização, as varas cênicas e de iluminação são 100% mecânicas, né? Então, esse é a proposta do teatro. A acústica, né? Toda a acústica preparada para receber os mais diversos tipos de teatro, de apresentações de teatro, dança e música. Próximo. O estacionamento, que fica no -3 e -4, que é uma área de 6.406 metros quadrados, né, divididos, como eu disse, em 2 pavimentos, -3 e -4, com 253 vagas para carro e 29 para moto. Próximo. Aí, dentro do estudo da FGV, né, essa é uma proposta que a FGV trouxe, que foi aprovada também pela Secretaria. Dentro dessa proposta, que
conforme a proposta de quem fazer a concessão, pode até mudar um pouco o tamanho, a disposição. É isso, né, Charles? Então, a proposta é um restaurante. O espaço é esse. 395 metros quadrados, com capacidade para 181 pessoas. Mas conforme um layout que pode ser modificado, pode aumentar ou diminuir um pouco a capacidade de pessoas, mas não a metragem quadrada de utilização. Certo, Pirola? É isso? O café do mezanino tem 104 metros quadrados, também com uma proposta que ficou bem bonita, para 26 pessoas. O café, o bar aqui do teatro, é uma área de 56 metros quadrados, com uma proposta para 41 pessoas. Os quiosques, a parte externas, foi destinado uma área de 60 metros quadrados para 96 pessoas, e um espaço, uma livraria, coworking, enfim, alguma coisa moderna, né, mais moderna, que hoje está convivência, né, de pessoas, tudo, uma área de 392 metros quadrados. E uma loja para souvenirs, para vender lembranças, para vender coisas de artes, enfim, uma caneca ali da Tarsila do Amaral, bem bonita, que aliás eu vou comprar, 60 metros quadrados, que será destinado para essa área, que é também uma outra parte de exploração da futura concessionária. Próximo. Bom, esses são os aspectos gerais, né, que foi passado da concessão, os conceitos da concessão, e agora, né, cada um na sua expertise, eu vou passar a palavra aqui para o Charles, junto com a equipe dele, que também está aqui, agradecer a presença de todos aqui, vai falar sobre os aspectos jurídicos da concessão. Obrigado pela presença de todos, e eu passo a palavra ao Charles. Obrigado, Charles. Bom dia. Charles, só aproveitar aqui para lembrar a todos, nós estamos aí, faltam 7 minutos para aqueles que ainda queiram se inscrever para fazer perguntas, sugestões, dúvidas. O regulamento prevê que esse período de credenciamento ele vai até às 10 horas. Então, aqueles que tiverem interesse já podem ir preenchendo seus formulários e entregando para uma das pessoas que estão nos auxiliando. Charles, por favor, prossiga. Muito obrigado, secretário Jean, muito obrigado, Amanda. Bom dia a todos. O secretário já fez uma abordagem ampla e vou tentar apenas complementar com alguns aspectos que podem ser relevantes para todos presentes e interessados nesse projeto. Mas antes de falar de questões um pouquinho mais áridas, né, como as tecnicidades de um projeto dessa complexidade, eu queria parabenizar a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Barueri, porque essa iniciativa é extraordinária. Eu até estou feliz, estou no palco, olha que legal, né? Quando a gente não tem essa oportunidade. Então, feitos esses comentários, vamos passar para o próximo slide. Agora eu estou sabendo como é que as pessoas não enxergam, agora estou conseguindo enxergar algumas. O objeto do contrato é a concessão de uso parcial do Complexo Cultural Praça das Artes, incluindo a exploração do Teatro Barueri aqui, entre as outras áreas. A gente vai entrar em alguns detalhes. As condições de participação. Para participar dessa futura oportunidade, futura licitação, pessoas jurídicas isoladas ou em consórcio, fundos de investimento, empresas estrangeiras que estejam autorizadas a funcionar no Brasil. Aqui um comentário. Pode ser uma pessoa jurídica isolada
que detenha todas as competências esperadas para a operação deste complexo. Mas também é permitido, e pelo que nós vemos, né, no mercado, a chance de ter um consórcio de empresas é bastante grande, até porque se pode explorar os vários conhecimentos e características para que todas as potencialidades que esse complexo traz e também os seus desafios possam ser atendidos completamente. Por que fundos de investimento? Fundos de investimento também que podem financiar novos eventos, espetáculos, pode aportar recursos na medida da necessidade e, com isso, facilitar o compromisso e responsabilidade de operação do projeto e aumentar a sua chance, inclusive, de sucesso com aportes em momentos que sejam bastante importantes. E o conceito de empresas estrangeiras é porque, de fato, cada vez mais nós percebemos que o Brasil atrai investimento internacional. E eu diria, inclusive, que seria extraordinário, ficaria muito satisfeito de ver um movimento de, eventualmente, algumas empresas estrangeiras que vejam no complexo Praça das Artes muitos benefícios e espaço de exploração, transformando o próprio município numa rota importante de cultura, conhecimento, fomento ao espaço de apresentações que esse lugar lindo que nós estamos hoje proporciona. Próximo. Qual é o critério de seleção que está previsto no projeto? É o critério de maior valor de outorga fixa. Então, o futuro interessado, ao concorrer no processo licitatório, fará uma oferta de outorga, que é um recurso, né, de direito do município, como o secretário já mencionou, parte com alocação definida, apoiando as questões dos movimentos culturais municipais, do fundo municipal existente. Então, quem der a maior outorga, sagra-se vencedor do futuro processo. O prazo do contrato de exploração do complexo previsto em 15 anos. E usamos também uma questão inovadora, porque ela não é tão antiga no Brasil, é relativamente recente, a possibilidade de inversão de fases, que é a característica de dar alguma celeridade ao processo licitatório. Então, antes de se observar documentos de habilitação e todo o processo burocrático que demanda tempo, esforço e, por vezes, se o número de concorrentes é muito grande, é um esforço que pode ser inútil. Aqui é uma inversão de fases, onde se privilegia a questão do preço e só então se passa a verificar os documentos de habilitação após a definição do melhor preço. Próximo. Bom, a outorga fixa, o que é, né? É o valor ofertado pelo licitante quando a licitação estiver pronta para ser lançada, após decisões, né, do município, da secretaria, será definido no edital qual é o valor mínimo de outorga. Então, qualquer concorrente interessado terá que ter a disposição de fazer aquela oferta mínima, e a maior oferta, obedecido o critério desse valor mínimo, será o vencedor. E esta outorga, ela será paga anualmente.
são pagamentos anuais, sendo que a primeira parcela ela é anterior à assinatura do contrato, ou seja, ela é dependente só após o efetivo pagamento da outorga é que se procede à assinatura do contrato. O compartilhamento das áreas já mencionados também pelo secretário é um ponto bastante importante, afinal é uma concessão parcial, como dito no objeto inicial, e 38% do espaço está sob gestão da prefeitura, no caso da Secretaria de Cultura e Turismo, e com a área destinada à secretaria e outros, 32% de gestão da concessionária, da futura concessionária, e 30% é uma área compartilhada, né, por ambos os atores. E a concessionária ela é responsável pela manutenção de 100% dessas áreas, né, naquelas questões dos planos operacionais que o secretário mencionou no início e que vão dar a forma como ela irá operar o dia a dia do complexo. Então, a concessionária deve apresentar esse plano que tenha todos os detalhes, né, e planejamento destes serviços que devem ser feitos para cumprir com aquelas obrigações que estarão definidas em contrato. Então, isso é muito importante. Esses planos vão definir questões de periodicidade, questões de índice de desempenho e qualidade esperado, e as obrigações vão, então, estar estabelecidas. Esse plano é revisitado de tempo em tempos, justamente para aproveitar o aprendizado da operação ao longo do tempo. Próximo. Bom, o compartilhamento das áreas, a concessionária é responsável pela limpeza, segurança, manutenção predial e conservação do complexo. E isso inclui as áreas compartilhadas e as áreas de uso exclusivo do município. Só ressaltamos que nas áreas de uso exclusivo do município, o município é responsável pela manutenção e conservação dos bens móveis destinados à sua atividade. Então, de fato, se espera, né, que todos as cadeiras, as mesas usadas, né, sejam usadas com critério, que essa é a responsabilidade do município naquelas áreas que são de sua gestão. Próximo. O compartilhamento no caso do município, ele mantém a condição de uso do teatro em 34 datas anuais. Estas datas serão acordadas, né, entre as partes. O uso será sem ônus e com acesso a toda a infraestrutura disponível. No primeiro ano, as datas já vão estar definidas no edital. Como não haverá tempo, né, de se proceder a um plano de operação, então, para o primeiro ano, estas 34 datas já serão conhecidas do futuro licitante, o que facilita a programação que ele apresentará e também facilita a própria programação da Secretaria de Cultura, não interferindo nos seus planos e nas suas políticas. Existe possibilidade de alteração do cronograma conforme regras do contrato, mas eu vou pegar a fala aqui do secretário, que tem utilizado com frequência, eu gosto e concordo, que é o conceito da sinergia. Esse é um processo de parceria entre o ente público, né, e uma instituição privada. Existem regras de governança, existem regras contratuais muito bem definidas, mas também existe o diálogo.
Deve existir esse diálogo, deve existir essa conversa, né, para que as coisas se aperfeiçoem com o tempo. Próximo. Bom, as questões econômicas e financeiras do projeto aqui também é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Isso é um projeto referencial. Ele parte de determinadas premissas para a gente buscar antever as possibilidades, as oportunidades, mas ele segue sendo referencial. Ele é útil para que tentemos materializar o que é possível. Mas, em geral, o que a gente espera é que o próprio licitante enxergue as potencialidades de forma ainda mais clara, pelo seu conhecimento profundo do setor, por outras experiências, por outros projetos, e com isso, né, ao observar esse projeto referencial, ele se anime na participação e em conquistar essa licitação. Então vamos aos pontos mais importantes. Próximo. Então os custos eu vou fazer aqui, eu aprendi com o Jean, agora eu vou mudar de lado. Um minuto. Passos. Depois vou fazer um curso de teatro, eu já falei isso, né? Custos operacionais. Os custos operacionais, eles incluem diversos aspectos. A gente ressalta aqui os mais importantes, que é a gestão administrativa, a segurança e vigilância, limpeza, manutenção e zeladoria. Mas existem todos os outros critérios, né, que ele terá a obrigação de fazer, e essas despesas operacionais, algumas são recorrentes, outras são eventuais, mas vão compor aí as suas necessidades de recursos, é aquilo que a concessionária precisa prover, né? Nós trouxemos como um exemplo, no ano 10 do contrato, as despesas operacionais previstas ou esperadas são da ordem de 7 milhões de reais. Próximo. Se a gente fala de despesas ou de custos operacionais, para que esses custos operacionais possam, né, fazer frente a esses custos, são as receitas potenciais. De que forma estas receitas podem ser auferidas, conquistadas. E nós temos aqui alguns exemplos, que não são necessariamente os únicos. Esse é um ponto bastante relevante, e é por isso também que essa ação e iniciativa do município é tão fundamental. Ao convidar, né, empresas ou companhias competentes que vão ser capazes de concorrer numa licitação dessas características, com essa complexidade, com aquelas exigências de custos que nós acabamos de ver, ela também poderá criar novas alternativas de geração de receita, além destas mesmas que aqui estão sendo previstas. E, eventualmente, algumas receitas extraordinárias podem, inclusive, ser compartilhadas com o município de acordo com regras contratuais. Mas os principais aspectos são as locações, e aqui nas locações a questão dos bares, dos restaurantes, do próprio locação do teatro, o estacionamento, lembrando que o complexo não é um teatro de final de semana. O complexo, ele é vivo, né? Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui, tivemos uma quarta-feira da semana passada, numa terça-feira, ou seja, o complexo tem vida além dos momentos em que este ambiente está em uso. Está em uso com aulas, está em uso com cursos, está em uso com amostras, e desta forma a possibilidade de receita de estacionamento também é contínua e é um ponto importante. Eventos.
eventos que podem ser da organização civil, podem ser corporativos, empresariais, podem ser de setores diversos como educação, patrocínios e publicidade, naming writing, existe uma série de possibilidades de exploração de receita. As receitas estimadas, e a gente trouxe como exemplo o ano quinto, né, que acreditamos é o ano em que já haverá um certo comportamento regular da exploração de receita potencial do complexo, na ordem de 10 milhões de reais. Próximo. Bom, aqui é uma síntese dos resultados. Então, a receita operacional bruta prevista ao longo dos 15 anos de contrato é da ordem de 146 milhões de reais. Os custos e despesas operacionais mencionados da ordem de 107 milhões de reais. E os investimentos necessários que já estão previstos, né, que a gente entende que não há como esse concessionário ter a receita esperada, por exemplo, no restaurante, se ele não equipar aquele restaurante adequadamente. Então, essa questão dos equipamentos e das necessidades ainda para a exploração dos locais que serão futuramente locados, há uma expectativa de investimento da ordem de 12 milhões de reais. A taxa interna de retorno utilizada para o projeto é de 10%, e aqui são algumas tecnicidades que só o pessoal mais afeto à matemática que gosta, mas o payback do projeto é simples de 8 anos e o payback é descontado de 14. Então, esses são os resultados. Mas o que é importante de toda essa parte econômica financeira? É a demonstração da viabilidade deste projeto. É um projeto viável, é um projeto... Pode passar, por favor. Isso aqui eu depois vou devolver para o dono da frase, a palavra. Mas já vou deixar aqui para a gente se inspirar, porque, de fato, é pela exploração do complexo e pela oportunidade em trazer novos espetáculos, novos negócios, ele favorecerá não só o complexo, esse é um aspecto relevante, favorecerá o município, o entorno. Né? Então, existem muitos lugares no mundo que têm essa experiência de, através de um instrumento cultural, maximizar os benefícios, quer seja desenvolvimento, geração de emprego e renda. Então, eu, de fato, fico muito satisfeito em ver o projeto avançando e, novamente, parabenizo o município de Barueri pela iniciativa e devolvo a palavra para a Amanda. Charles, obrigado pela apresentação. Bom, agora nós vamos dar, terminada a exposição técnica dos estudos, nós vamos fazer uma pausa para recolher as manifestações. Essa pausa será de 10 minutos. Obrigado. Da concessão parcial da Praça das Artes de Barueri, que ocorre nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023. 23, hein? Da pausa, acho que já foi organizada, então vou passar a palavra para Amanda, que já organizou aqui as perguntas, enfim, e conduzir aqui, e aí eu e o Charles para
responder se tiver algum questionamento oral ou por escrito. Então, nós tivemos aqui 3 formulários, 3 questionamentos, na verdade 4, porque tem um aqui que são 2 perguntas. Vamos começar aqui pela pergunta da Cíntia Satiro. Foi mencionado que essa concessão trará economia financeira para a Prefeitura. Como isso vai acontecer? O que será feito com essa economia? Bom, agradecer a participação. Obrigado, Cíntia, por sua pergunta. Uma pergunta relevante. Conforme quando eu explanei, o Charles também falou um pouquinho sobre isso. Charles, eu vou respondendo e aí você vai me ajudando. Sim, trará uma economia assim, para o município, porque toda essa parte da questão, por exemplo, das manutenções, da zeladoria, e quando a gente fala de manutenção, nós estamos falando desde o uso do elevador, desde a parte elétrica, uma tomada que tem problema, coisas que são corriqueiras do dia a dia, até na casa da gente, né? Até na casa da gente tem essa manutenção que a gente tem que fazer, né? Uma hidráulica, um sifão ali que tem problema, estou falando de coisas pequenas, ou uma grande vara aqui, técnica, que tem que ser alterada, ou um motor deu problema, né? Enfim, toda essa parte estará sob responsabilidade da concessão, o que tirará, né, esse ônus da secretaria, ou seja, a secretaria não terá que despender do seu orçamento, certo, para estar custeando essa manutenção, seja corretiva ou preventiva, conforme eu apresentei. E qual que é a ideia? Com esse não gasto, vamos dizer assim, o orçamento é mantido, e a ideia é que com esse orçamento mantido, sem despender de outros gastos, a gente possa, vou usar uma palavra aqui, não seria investir, continuar investindo e investir mais na parte artística, cultural, nos cursos ofertados, ampliação de professores. Então, ele é meio cíclico, né, para a gente poder gerar melhor o acesso, né, que é a ideia mesmo do programa, da política pública que nós implantamos, que é a educação pela arte. Charles, você quer fazer alguma contribuição sobre a sua pergunta? Muito brevemente, acho que já foram abordados todos os aspectos, e de fato a pergunta é muito oportuna. Para exemplificar, quando eu mencionei as despesas operacionais, os custos operacionais lá no ano 10, a previsão dos custos da ordem de 7 milhões de reais. Estes 7 milhões de reais são relacionados às despesas de segurança, de limpeza, de manutenção continuada, quer seja aquela manutenção recorrente, que todos devemos fazer no nosso carro para ele não parar no meio da estrada, quer seja aquela extraordinária do buraco que passou na nossa frente. Então, essas despesas estarão cobertas pelo contrato da concessão, de responsabilidade da concessionária, o que libera este recurso, este montante, para o município aplicar nas suas políticas, né? Além disso, as pessoas, porque, na verdade, hoje, você, como secretário, e parte da tua equipe, está preocupada com a manutenção, com a limpeza. Estas pessoas poderão também ter uma atividade focada no objeto fim da secretaria, que é a promoção cultural. Obrigado, Charles. Acho que está respondido. Vamos para a próxima aqui, é do José Eduardo Neves. São 2 perguntas. No caso dos cursos oferecidos, seguirão gratuitos? E a segunda pergunta,
haverá espetáculos oferecidos pela Secretaria gratuitos no teatro? Bom dia, José Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Também uma pergunta importante, relevante, esclarecer. A primeira, né, no caso dos cursos oferecidos gratuitos, também foi apresentado ali, sim, elas vão seguir todas gratuitas e sob a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo, como é hoje. Não haverá nenhuma alteração. Inclusive, os espaços destinados ali às aulas de música, às aulas de dança, elas serão destinadas 100% de uso da Secretaria de Cultura e Turismo. Continuarão 100%, é exclusivo para a Secretaria de Cultura e Turismo. Correto, Charles? Se quiser também, Charles, aproveitando a Amanda também, se quiser contribuir com a resposta. Eu só vou contribuir da seguinte forma. Desde que a gente começou o trabalho, eu sempre disse, eu quero fazer o curso de teatro. Então ele vai conseguir. Segundo o secretário, ele vai continuar gratuito. Tá bom, obrigado. Eu acho que está respondida essa. São duas. Tá? E a outra é se haverá espetáculos oferecidos pela Secretaria gratuitos à população no teatro, né? Sim, essa é a proposta, né? Que será feito um trabalho em conjunto com as datas, que serão 34 datas, né? Por ano, de uso exclusivo da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, dentro dessas datas, nós iremos, assim, ofertar espetáculos gratuitos para a população. Acho que até complementando, já é importante também frisar que a programação cultural da Praça das Artes ela não se restringe tão somente ao teatro. Então, nós temos outros espaços, como a Praça Externa, a gente tem a Sala Rui Ataque, a gente tem o palco aberto, a gente tem os 3 saguões aqui dos demais pavimentos, que a gente pretende receber exposições. Então, existe uma programação cultural pensada pela Secretaria, que vai ser compatibilizada junto com a programação também aqui apresentada pelo concessionário, mas que a gente também tem esses outros espaços para ter essas atividades culturais. A próxima pergunta aqui é da Adriana Silva. Ela pergunta qual o período da concessão. Por quanto tempo será essa concessão? Bom dia, Adriana, obrigado pela sua pergunta. O período de concessão, o Charles, acho que é bem objetiva, você me corrija se eu estou certo ou errado, são 15 anos com mais 15, com uma revisão, não é isso? De contrato com mais 15, é isso? O prazo contratual é de 15 anos. 15 anos. Né? 15 anos. O prazo contratual é de 15 anos. A legislação que trata das concessões no Brasil dá espaço para algumas questões de ampliação do contrato, mas observadas esses aspectos da lei. No contrato aqui previsto é de 15 anos. Esse é o ponto bem objetivo. Eu só acrescentaria que muitas vezes nós vemos projetos de concessão com prazos mais alongados, tá? Com prazos que podem ultrapassar 30 anos. Por que aqui o projeto é viável? E acho que isso que é importante. O projeto é viável, inclusive com uma concessão de prazo mais reduzido. Porque a operação poderá ser imediata. Então, tão logo a concessão seja feita, o início das atividades de operação são imediatas. Ele consegue, o futuro concessionário vai conseguir oferir essas receitas, mesmo tendo essas despesas, né, a partir da exploração de tudo que já está disponível. E, acrescentando, a beleza desse projeto, na minha opinião, é de ampliar o uso com aquilo que hoje ainda sequer é percebido, né? Uma roda de conversas na livraria, ou seja, são tantas as oportunidades, né, de atrair pessoas para o complexo e aumentar o fluxo
E este fluxo é relevante para o sucesso aqui deste contrato de 15 anos. Então é isso, são 15 anos, ok? Acho que respondida a pergunta, passamos para os próximos passos. Seguindo o nosso regulamento aqui da audiência pública, né, encerrado esse período da leitura das perguntas as respostas já proferidas aqui, a gente sim vai se encaminhando para o encerramento. O presidente da mesa, que é o Jean Gaspar, nosso secretário, ele vai, então, proferir esse encerramento. Vamos indo aí para o rito final. Bom, como eu adoro quebrar protocolo, enquanto eu vou vendo aqui, o microfone está aberto, se alguém quiser se pronunciar, falar alguma coisa, não tem problema, pode falar ali e aí depois a gente encerra. Eu sei que não estava aí tinha o prazo, mas você falou que o presidente podia fazer algumas coisas aí. Então, está aberto o microfone, quem quiser pode fazer uso da palavra. Bom, eu vou ler o que eu disse. Um local para grandes apresentações e formação cultural e artística dos cidadãos, tudo em um só ambiente, né? Então é isso que eu acho que a Praça das Artes proporciona, irá proporcionar durante muitos anos na cidade de Barueri. Foi isso que pensamos, discutimos. Eu discuti muito com a minha equipe, né, com a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, tivemos muita troca. Depois também tive muita troca com o Rui Otaki, ele entendendo desde o que seria o programa, né, Educação pela Arte, que é uma política pública implantada aqui em Barueri. Ele entendeu bem esse conceito, essas ideias, para poder construir, né, esse prédio onde possa aqui conviver não só grandes espetáculos, mas desde uma aula ali de um baby balé, o baby teatro, enfim, as crianças de já 8, 9 anos que fazem seu violino, aprendendo para, quem sabe, aí tornar-se também, e com certeza teremos, grandes artistas, enfim. Então essa é a proposta, desde do menor ao maior é possível conviver aqui dentro da Praça das Artes. Tem mais slides? A consulta pública, né, seguirá aberta até o dia 28 de junho. Então hoje nós estamos no dia 23, nós temos mais 5 dias para quem quiser mandar e-mails, sugestões, perguntas para projeto Praca. Gente, eu não falei errado, tá? Não é placa. Fica estranho, mas tudo bem. É projeto Praca das Artes @barueri.sp.gov.br, tá? É que parece que eu estou falando placa com praca, não é? Mas enfim, Praça das Artes sem cedilha, encaminhe suas sugestões, tem mais 5 dias, enfim, e aí a gente vai ser respondido por e-mail. Tem mais alguma coisa? Obrigado. Sendo assim, sem mais nenhuma participação, damos por encerrada a audiência pública da concessão parcial da Praça das Artes de Barueri. Obrigado a todos e um bom dia.